Bom, vamos continuar então aqui formatando, né, esta sessão aqui para a gente poder começar logo a fazer a parte da animação, que é o que nos interessa, tá? Então, simplesmente, pessoal, eu gostaria de comentar o seguinte, a gente vai desenvolver esta sessão aqui, esta parte, utilizando um princípio chamado Mobile First, tá? Então, eu vou desenvolver primeiro para uma tela menor, por exemplo, simulando aqui um mobile dessa forma aqui, ok? Então, vamos lá. Vou vir aqui no meu Bracket, aliás, desculpe, no meu Visual Studio Code. E vamos lá, no meu main SCSS, eu vou fazer algumas alterações aqui. Então, tanto no body quanto no meu HTML, eu quero um height de 100%, tá? Desse jeito aqui. E no meu body, eu quero um display flex para eu poder centralizar tudo, tanto na vertical quanto na horizontal, tudo bem? Depois eu vou colocar aqui um Justify Content Center, desse jeito. E um Align Items Center também. Opa, não é Align Self, é Align Items. Desse jeito, tá? Salvei. Vamos olhar aqui no Chrome. Tá lá, já está centralizado. Aí o que eu vou fazer agora é o seguinte, lá no meu header animado, né, no meu container mesmo, eu vou vir aqui e colocar algumas formatações. Então, por exemplo, vou colocar um widget aqui de 95 VW, que é a porcentagem da viewport, certo? Depois, vou colocar uma sombrinha, box shadow, desse jeito. Eu não quero que ele ande na horizontal, quero que ele desça 12 pixels, quero ter 11 pixels de esfumaçamento. Eu vou diminuir esse cara menos pixels, menos 7 pixels, aliás, e colocar uma corzinha aqui, e essa cor vai ser um preto 1.8 de alfa, tá? Desse jeito. Maravilha. O que eu quero fazer também é colocar uma altura mínima aqui, tá? Aliás, uma altura máxima, tá? Máximo height, eu vou colocar 90 VH, tá? Desse jeito. Ele vai ocupar no máximo 90% da viewport, tá bom? Vou colocar um overflow hidden para que a gente não tenha problema caso o meu texto aumente muito e empurre o conteúdo ou a imagem para baixo, tá? Então vou deixar dessa forma aqui. E vou colocar alguns valores de padding. Então, por exemplo, simplesmente um padding top, tá? Padding top, vou colocar aqui uns 26 pixels. Tá lá. Então, temos essa configuração aqui, tá bom? Vamos colocar um margenzinho também. Aliás, eu tenho uma div container, né? Esse cara aqui, ó. Esta div container, ela serve justamente para centralizar o meu conteúdo, tá bom? Por isso que eu não vou colocar padding, porque se eu olhar o meu original, olha só, a imagem ela ocupa 100%, tá bom? Então eu envolvi esses caras aqui, olha só. Eu envolvi isso aqui numa div container justamente para eu ganhar uma flexibilidade aí com relação a esses espaçamentos aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou vir aqui no meu header animado e vou colocar aqui mesmo, olha só, container, desse jeito. Vou colocar um max widget de 90% do elemento pi e vou colocar um margem alto também, tá bom? Margem alto, desse jeito aqui. Por que que a gente não colocou, não utilizamos, né, a estrutura bem, né? Porque esse container aqui eu poderia usar em outra seção. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma outra seção, aqui section, alguma coisa do tipo, e tem uma imagem de fundo e eu quero centralizar um pedaço de conteúdo. Então eu simplesmente faria isso, né? Ó, container, escrevendo certo, obviamente, tá? Container seria a área do conteúdo, onde eu teria os textos e por aí vai. Então, nesse caso, eu não utilizei aquela estrutura bem, tá bom? Desse jeito aqui. Vamos salvar. Talvez esse cara. Se eu olhar no Chrome, tá lá. Já temos, aqui já temos um pouquinho ali, um espaçamento um pouquinho maior, tá bem? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar as imagens de fundo, tá? Então, se eu olhar no meu, aqui, no meu HTML, eu tenho
uma div chamada header animado ilustra. Então, eu vou copiar isso aqui. Vim aqui embaixo. Opa. Aqui embaixo. Ilustra. Não é dentro de subtitle, tá, galera? É fora de subtitle aqui, ó. Isso, agora sim. E agora sim eu vou colocar um background. Então, vamos lá. Background image, desse jeito. URL, tá? E aqui eu vou colocar ponto barra. Aí aqui eu vou colocar ponto barra novamente. Ponto barra. Imagens. E vou utilizar esta imagem aqui de 960 pixels, tá? Salvei. Vamos ver se funcionou. Deu um errinho ali. Ele não está encontrando dist imagens cenário. Por que isso daqui está acontecendo, pessoal? Porque o meu IntelliSense está sugerindo para mim para colocar o nome relativo a esse documento, né? Ao meu documento SES, mas eu não posso fazer isso, porque o meu arquivo main.css está numa outra estrutura, tá bom? Aqui eu tenho uma estrutura um pouco mais complexa. Repara que eu tenho dist, css, main. Aqui eu tenho source, ses, partials, header animado. Então, se eu tirar um nível aqui, ele já vai funcionar, tá? Desse jeito, já vai funcionar, olha só. Ok? Dei o F5 ali, a imagem ela já está sendo aplicada aqui, ó. Aqui dentro de... Olha só, a imagem já está ali, ela já encontrou, tá bom? Ó, não deu erro nenhum no console, ok? Ou eu poderia simplesmente fazer isso aqui, né? Colocar todos os caminhos como absoluto, tá bom? Também vai dar na mesma, olha só. O meu ilustra ali, ó, está localizando a imagem certinho, tanto é que se eu clicar aqui Open in New Tab, ele vai mostrar a imagem ali para mim, tá bem? Muito bom, então já temos aqui a nossa imagem e agora eu quero determinar alguns tamanhos, né? Por quê? Porque repara que no meu Chrome, essa imagem nem aparece, né? Olha só o tamanho dessa... Olha só, o tamanho da minha div. Tá com 0, por quê? Porque eu não tenho nenhum conteúdo lá dentro. Por isso que eu não estou visualizando nada. Então, eu vou criar uma variável aqui dentro, ó, dentro do header animado mesmo, tá? Eu vou criar uma variável para definir qual que vai ser a altura. Então, eu vou chamar esse cara de H. E esse valor vai ser 300 pixels, tá bem? E aí você pode estar se perguntando, poxa, Daniel, mas por que você está criando uma variável dentro do header animado, sendo que existe um arquivo de variables justamente para esse propósito, né? Para conter as nossas variáveis. E, bom, a resposta é por conta do escopo, tá bem? Esta variável 300 pixels aqui, ela é apenas referente ao header animado. Ela não vai ser utilizada em nenhum outro contexto, tá bem? E como a variável, por exemplo, h ou height seriam nomes comuns, você poderia ter algum problema com isso, tá bom? Então, dentro desse contexto, eu vou criar uma variável para ser usada somente aqui e não em outro arquivo, ok? Maravilha. Se eu olhar aqui no meu diretório imagens, olha só, eu tenho a minha imagem aqui. Deixa eu clicar com o botão direito, Review in Explorer, para a gente ver uma coisa aqui. Ó. Vou clicar com o botão direito novamente, Properties, e eu vou vir aqui em Details, e eu vou aumentar o zoom aqui, desse jeito. Repara só, eu tenho a minha imagem, ela tem 960, opa, aqui, vou fazer de novo, aqui. A minha imagem, ela tem 959 pixels de largura e eu tenho 300 de altura, tá? Então, por isso que eu coloquei lá no meu Visual Studio Code, né? Cadê o código aqui? Header animado. Por isso que eu coloquei 300 aqui, tá bem? Só tem um pequeno problema, ó. Vamos dar uma olhadinha nas outras imagens, tá? Essa imagem, quanto que ela mede? Properties. Será que ela tem 300? Tem 300 também, ó. Todas elas têm 300 pixels de largura, de altura, aliás. Olha só, 300 pixels de altura, ok?
Só que em telas mobiles eu não quero mostrar essa imagem com 300 pixels de altura, eu quero mostrar ela com a metade disso, com 150. Por que isso? Porque em telas mobile normalmente a gente tem telas retina, né? Telas com uma alta resolução. Então, se eu simplesmente mostrar com a mesma altura da imagem, pode ser que ela fique um pouco esfumaçada, perca um pouco a resolução, tá bem? Então, por isso, eu vou colocar aqui no meu Illustra, olha só, uma altura para esse cara, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a variável h dividido por 2, ou seja, ele vai virar 150 no final das contas, tá? E aí, já que eu diminuí a altura, né, em comparação com o tamanho da imagem de fundo, eu vou precisar trabalhar com background size, tá? Background size, desse jeito. E o que eu vou colocar de background size? Eu vou colocar alto nas laterais e 100% na vertical, ok? Desse jeito aqui. Também vou querer colocar um background position, tá? E esse background position eu vou centralizar na horizontal e sempre vou alinhar ao topo na vertical, tá bom? Muito bem. Se a gente olhar aqui também, pessoal, eu tenho um header animado Illustra e aqui eu tenho várias divs, né? No caso, essas divs aqui, elas só vão ser utilizadas quando a gente tiver a animação rolando. Mas no caso do mobile, eu não tenho isso, tá bom? Então, apesar de que agora não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não tenho imagem de fundo aqui, mas no futuro eu vou ter. Então, o que eu vou fazer já, para já me precaver? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou usar o nosso e-comercial e vou colocar um sinal de maior div. O que está fazendo isso aqui, pessoal? Estou pegando todas as divs que são filhas diretas dessa div que tem a classe banner animado Illustra e vou dar um display none para ela, tá? Display none para esconder todo mundo aqui. Não há necessidade de mostrar esses caras na tela, tá bem? E é isso. Se eu olhar aqui no nosso Chrome, tá lá. Já temos então a animaçãozinha ali, já temos ali a imagem de fundo e é óbvio que agora a gente vai entrar com a parte da Media Carry para trocar a imagem e por aí vai, tá bom? Mas no próximo vídeo a gente continua. Até lá!